Olá, pessoas queridas, sejam bem-vindas. Eu vou fazer uma série de vídeos, esse vai ser o primeiro, com a temática de criptografia, que é essa temática dos códigos secretos, né? A maneira de você passar uma informação de modo que as pessoas veem a informação, mas ela está criptografada, né? Ela está escrita de uma forma que as pessoas não conseguem interpretá-la. Meu objetivo é mostrar, mas não vai ser hoje, vai ser num vídeo mais para frente, a criptografia RSA, que é a criptografia que nós usamos hoje. Hoje na internet, né, nós conseguimos fazer compras, passamos nossos dados, fazemos declaração de imposto de renda, tudo de forma sigilosa. Se a base que você usa, né, o seu WhatsApp, seu sistema operacional, de emitir, de mandar a mensagem e o de receber estiverem bem configurados, é muito difícil um hacker quebrar e ler a mensagem. Quando hackers entram em sites e capturam dados, em geral porque teve falha na configuração. No momento presente, a criptografia está sendo, a disputa entre quem faz o código e quem quebra o código está sendo vencida pelos que fazem o código. Mas tem momentos em que os quebradores de código ganharam. Uma história muito conhecida, já foi alvo, né, objeto de filmes e tudo mais, como que o Alan Turing, durante a Segunda Guerra Mundial, quebrou o código das máquinas Enigma dos alemães. É uma história muito bonita, foi muito influente, foi muito importante para que os aliados ganhassem a guerra. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da origem, até uma história do Edgar Allan Poe, um conto do Edgar Allan Poe, que é a parte mais simples da criptografia. Ao longo dos tempos, sempre se teve necessidade de esconder informação. Existem situações assim que são relatadas, né? Tive um imperador na região de Roma que mandou uma mensagem para um aliado dele, cortou o cabelo de um servo, escreveu no couro cabeludo, deixou o cabelo crescer umas semanas e mandou o cara numa viagem. Até ele chegar lá, o cabelo estava comprido, ninguém sabia que no couro cabeludo dele tinha uma mensagem, e aí o cara lá cortou o cabelo e conseguiu ler. Tem umas histórias que são assim quase que anedóticas, né? As pessoas escreviam em parte, né, no lado de dentro do cinto, um monte de coisinhas assim bem ingênuas. Mas era o início dessa mentalidade de cifrar coisas. Uma coisa bem mais séria, que chama-se cifra de César, e é César, imperador romano, que usou durante um tempo, e naquele momento era uma novidade, então as pessoas não sabiam quebrar o código, que era simplesmente trocar uma letra pela letra seguinte do alfabeto. Então era uma coisa assim super ingênua. Mas se ninguém, né, é a primeira vez que alguém está usando, como é que a pessoa escreveria a palavra amor? Bom, a palavra amor seria escrita, troca pela letra seguinte. Quem é a letra que está depois do A? É o B. Eu ponho o B. M, N, então N. O, depois do O vem o P, então P. P, Q, R, S. Então S, pronto. Eu troquei cada letra pela seguinte. A virou B, M virou N, O virou P, R virou S, e eu escrevo assim e ninguém sabe o que eu escrevi. Veja, quando isso é uma novidade, que ninguém tem ideia que alguém está fazendo isso, a pessoa não entende o que está codificado. Só que, passando o tempo, essa informação vai circulando. Está se fazendo a troca. Está trocando pela letra seguinte. Bom, daí a pouco todo mundo consegue ler.
A ideia que a gente chama de cifra de substituição monoalfabética é quando você faz isso. Você pega as letras do alfabeto e troca por uma outra coisa. Claro que por a letra seguinte é muito ingênuo. Põe 5 letras para frente. Já fica mais difícil de adivinhar. Ou põe qualquer outra coisa. Embaralha. Não precisa ter uma regra. Eu vou trocar A por qualquer letra, B por qualquer letra, C por qualquer letra. Posso pôr um símbolo que não seja nenhuma letra. Por um número. Faz uma substituição, chama cifra de substituição monoalfabética, porque é um alfabeto que eu troco por outra coisa. A rainha Maria da Escócia foi condenada e, no julgamento dela, a prova principal de que ela estava tramando a morte da prima, peraí, estou trocando o nome. Isso, a Maria I foi condenada à morte porque detectaram uma correspondência entre ela e seus seguidores que estava cifrada assim, em que se falava de um golpe para matar a Elizabeth, que era prima dela, rainha da Inglaterra. A Maria era da Escócia. E a Maria foi julgada, e no julgamento, a peça principal foi a acusação de que ela estava tramando a morte da Elizabeth porque tinha cartas que ela escrevia e os seus seguidores com uma cifra de substituição e que foram devidamente decodificadas. Então é disso que eu vou falar agora. E eu vou pegar como exemplo uma coisa que é super saborosa, vou mostrar para vocês. O Edgar Allan Poe, aquele escritor americano, ele escrevia com um viés muito matemático. Quando a gente lê os contos do Edgar Allan Poe, tem muito de um raciocínio de uma pessoa que está assim pensando logicamente. Tem um conto dele em que ele fala de uma máquina que joga xadrez e ele fica discutindo detalhes de como a máquina está feita para provar que era possível caber uma pessoa ali dentro da máquina, bem escondida dentro dos aparatos, e que era uma pessoa que estava jogando xadrez. E todo o conto é para mostrar como é que seria possível ter uma pessoa dentro da máquina. Ele fica explicando a máquina. E o conto do qual estou falando chama O Escaravelho de Ouro, é de Golden Bug. Então, nesse conto, vou mostrar aqui para vocês, né, uma imagem que é uma imagem já pública, né? Tá, a biblioteca dos Estados Unidos, o livro está lá aberto para quem quiser ver, edição em inglês. E tem uma história do Escaravelho de Ouro, em que os personagens estão tentando descobrir um tesouro enterrado. E tem todo um charme de como que chega até um dos personagens a descrição de onde o tesouro está enterrado. Só que a descrição está cifrada, com uma cifra de substituição. Então, primeiro vou mostrar para vocês a imagem do conto. Quando você está lendo o conto, de repente o personagem mostra para o outro o texto que estaria, onde teria a descrição do tesouro. Não vou dizer se eles encontram o tesouro ou não, mas onde seria uma descrição de um possível tesouro enterrado. E essa descrição está cifrada. Então, vocês podem ver aqui a imagem. Isso é uma cena, uma página do livro. E o Edgar Allan Poe está contando um conto para a gente, e daí no meio do conto aparece esse texto cifrado. Tá, estão vendo o texto? E aí o conto continua e o personagem explica para o outro como é que fazia para quebrar o código do texto e interpretar o texto. Então, é esse viés matemático do Edgar Allan Poe. Então, como é que faz para quebrar um código, uma cifra de substituição? A técnica chama análise de frequência. Então, você tem que primeiro saber em que língua foi escrito. Isso é fundamental. Sabendo a língua, você tem que saber qual é a frequência com que as letras aparecem naquela língua. Por exemplo, a letra mais frequente em inglês é o E, e aparece 12,7%. Então, como aquele texto, no conto do Edgar Allan Poe, os personagens sabiam que estava escrito em inglês, era o possível, né, descrição de onde estaria enterrado o tesouro do pirata, não sei quem,
Então eles sabiam que era em inglês. E aqui estão as letras em inglês. A segunda letra mais usada em inglês é o T, a terceira é o A, a quarta é o O, e aí você tem que ter essa tabela. Comentário anedótico. Num dos meus vídeos de literatura e matemática, eu falei do Perec, um francês do ano... Minha memória é muito ruim, então eu tenho que ficar sempre procurando aqui. O Georges Perec, em 1969, escreveu um livro em francês, La Disparition, que não tem nenhuma vez, é um romance com 200 páginas, que não aparece a letra E nenhuma vez. E a letra E é a mais frequente em francês. E ele escreveu em francês um romance de 200 páginas, chamado O Desaparecimento, em que a letra E, que é a mais frequente em francês, não aparece nenhuma vez. E em francês, né? E esse conto foi traduzido pelo Gilmar Adair para o inglês, chama-se Um Vazio, A Void, e também não tem o E, que também é a letra mais frequente em inglês. Então, cuidado. Se a gente sabe que está escrito em inglês, mas se for o texto do Perec ou do tradutor, não vai ter E. E aí a gente vai quebrar a cara. Vamos imaginar que a gente sabe o contexto. E, na verdade, em criptografia isso é importante. Se a pessoa sabe que é um documento militar, ele vai estar atento que essa distribuição de frequência vai ser ligeiramente perturbada pela presença frequente de palavras militares. Então pode até alterar isso aqui. Mas no caso nosso, era isso. Aí o personagem do Edgar Allan Poe conta os símbolos como que apareceram. E ele vê que o 8 é o que mais apareceu, 33 vezes. O J apareceu 26, o símbolo 2 pontos, o E e um parênteses apareceu 16 vezes, asterisco apareceu 13, e ele faz a tabela, isso também está no romance, lendo o romance ele mostra isso, da presença dos símbolos. E o que é a análise de frequência? É um raciocínio que não é 100% exato, mas que é muito matemático. Tudo isso que eu estou falando agora está no conto, tá? Se vocês lerem o conto Escaravelho de Ouro, vocês vão passar por isso que eu estou falando. Então o que o personagem fez? Ele falou, bom, suspeito que o 8 seja o E, porque é o mais frequente. Aí, coisas que acontecem na língua inglesa. Tem um número razoável de palavras em que o E aparece dobrado. Meet, feed, um monte de palavras, fleet, tem um monte de palavras em inglês com E dobrado. Bom, se o 8 é o E, ele volta no texto que eu acabei de mostrar para vocês e procura se tem uma grande incidência de 8 dobrados. Porque se o 8 for o E, vai ter que ter 8 dobrado. E aí no texto do romance tem 5 vezes o 8 dobrado. Opa! Então nós temos certeza ou quase certeza que o 8 é E. Antes de ir para a letra mais frequente, que é o T, a palavra mais frequente em inglês, eu também conheço, T-H-E, the. A segunda palavra mais frequente, and. Então ele olha isso, aí ele procura se tem sequências de 3 símbolos terminado em 8, e que esses dois sejam iguais, uma sequência tripla terminada em 8, porque se tiver é o THE, é o V. Aí ele vai encontrar isso 7 vezes no código, que eu mostrei para vocês, tem 7 vezes o seguinte símbolo. A sequência de letras. E que é muito coerente, que a primeira é o J. O J apareceu 26 vezes. É uma letra super frequente. Segunda letra mais frequente é o T. E isso aqui eu estava investigando se tinha o THE. Então, gente, nesse momento o personagem conclui que o T é J, que o 4 é o H e que o 8 é o E. E aí ele já começou a quebrar. Aí ele vai para o texto cifrado
e troca todos os lugares em que tem 8, T e 4, ele põe as letras certas. Desculpe, onde tem E, J, I. Embaralhei a ordem aqui, né? Eu vivo fazendo confusão, né? Ainda bem que vocês não se confundem. Então, os símbolos cifrados são o 8, o J e o 4. O 8 é E, o J é o T, o 4 é o H. Então, ele volta no cifrado e substitui todos os 8, J's e 4 por E, T e H. E aí ele continua esta análise. Tem, por exemplo, o seguinte, no conto do Edgar Allan Poe, muito interessante, é que ele encontra a seguinte sequência. E tem uma letra aqui que ele não sabe. Quando ele troca, ele fala, bom, por tudo que nós já sabemos, eu tenho T, H, E, T de novo, algo que eu não sei, E, T. Aí ele fica procurando que letra que ele coloca aqui, que isso faz algum sentido. Palavras que tenham o E dobrado e terminem em T não são comuns. Então ele separa esse T como sendo o começo de uma próxima palavra. E aí ele procura que letras que fariam sentido aqui. E a única letra que faria sentido é o R. E fica a árvore. E nós estamos falando de um texto cifrado que vai dizer onde está escondido um tesouro. Ah, então, é árvore, né? É um tesouro de um pirata, gente, numa ilha. Então, é claro que o personagem conclui que aquele símbolo é R. Agora, então, ele já sabe mais um. Ele sabe que esse símbolo é o R. E aí ele volta no texto cifrado e troca para ter todos os R's. E desse jeito, que é uma coisa chamada análise de frequência, ele consegue interpretar o texto. É super bonitinho esse conto do Edgar Allan Poe. E a técnica é essa técnica matemática. O passo seguinte dos escritores de códigos foi fazer cifra de substituição polialfabética. Você pega uma troca de alfabeto, pega uma outra maneira de codificar e alterna. A primeira letra você faz uma cifragem pela primeira tabela. A segunda letra você usa a outra. Você fica com 2 códigos na frente e cada letra você usa um ou outro. A pessoa que vai tentar quebrar esse código, ela não consegue fazer uma análise de frequência tão simples. E essas são as cifras polialfabéticas, que ficaram durante muito tempo indecifráveis. Até que alguém conseguiu decifrar. Mas isso também é tema para uma outra coisa. Como é que decifra como é que quebra o código das cifras polialfabéticas, que no fundo é o que o enigma dos alemães fazia e que o Alan Turing conseguiu quebrar. Mas isso é tema para uma outra conversa. Legal?